Ou seja, a vida é cheia de altos e baixos. E a vida de Davi também foi assim. Houve um período de plenitude, houve um período de conquista, houve um período de fé, houve um período de paz, houve um período de glória. É Davi quem busca a arca da aliança e traz de volta para Israel. É Davi quem dança ao redor da arca. É Davi quem constrói um reino teocrático em Israel, onde Deus é o eterno. É Davi quem faz com que o nome de Deus seja eternizado em vários livros. É Davi quem escreve boa parte dos salmos que nós temos na história. O que seria da nossa Bíblia sem a existência de Davi? Todavia, Davi não era um anjo. Davi não era um super-homem. Davi era um ser humano igual a mim e você, cheio de defeitos, cheio de falhas. Herdamos de Adão a nossa fraqueza. Um belo dia, o rei, ao invés de ir para o campo de batalha, ficou no palácio. Saiu para andar pela sacada e enxergou de longe uma senhora que estava tomando banho. O coração do rei ficou furioso. Uma besta fera que estava adormecida dentro dele despertou. E todos os instintos que Davi tinha mais primitivos brotaram naquela noite. Como rei, como era o dono de tudo, mandou que buscassem a mulher. Se namorou com ela, dormiu com ela, não respeitou a santidade do casamento dela, não respeitou a história dela. Sabendo que era rei, podendo ter tudo, foi e tomou aquilo que ele queria. E detalhe, escondeu de tudo e de todos, porque foi na calada de uma madrugada. Todavia, Davi não conseguiu esconder daquele que tem 7 olhos como chama de fogo, daquele que está aqui entre nós nesta noite. E ele é tão grande que os pés dele estão passeando nesta igreja, mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando nesta noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Pontes e Lacerda está ficando cheia da sua glória. Oh, maravilha! E não é que das escapadas de Davi aconteceu um ato falho. Batseba, ou Batseba, engravidou. Quando ela contou para ele que estava grávida, Davi se desesperou. Ninguém podia saber, afinal de contas o rei era como se fosse uma pessoa perfeita. Então Davi manda buscar o marido dessa mulher que estava no alto campo de batalha, Urias. E Urias volta, chamado do rei. O rei naquele dia faz uma festa no seu palácio para receber Urias. Faz com que Urias se sinta à vontade ao ponto de beber, comer e ter uma noite de núpcias com sua esposa. Mas Urias era um soldado tão devotado que quando ele viu o glamour, a festa, ele não teve paixão por aquilo, porque a mente dele só se lembrava dos gritos dos seus amigos que morriam no campo de batalha. Ele era um soldado. Naquela noite, ao invés de dormir com a sua esposa, ele não dormiu. Rolou de um lado para o outro da cama, se sentindo um homem desconfortável, porque enquanto os soldados morriam, ele festejava. Quando o dia amanheceu, Urias marcou um encontro com o rei e disse: ó rei, eu lhe agradeço por tudo, mas eu não posso ficar aqui, tenho que voltar para o campo de batalha. Davi estava todo feliz, até que alguém diz a ele: Batseba quer falar contigo. E Batseba diz: Urias não me tocou. O desespero de Davi aumenta, porque Davi queria que Urias dormisse com ela aquela noite, porque depois de dormir, quando ela falasse que estava grávida, ia dizer que era de Urias o filho. Mas Urias não tocou nela. Então Davi, com uma mente maligna, com uma mente violenta e truculenta, manda trazer nanquim, papiro e tinta e pena, e ele escreve uma carta de próprio punho e chancela a carta, sela ela com o seu anel. Ele entrega na mão de Urias e diz: Urias, vou realizar o seu desejo, volte para o campo de batalha, mas entregue esta carta, por favor, na mão de Joabe, o capitão do exército do rei. Urias retorna para o campo de batalha, se aproxima de Joabe, entrega o bilhete. Quando Joabe vê o sino do rei, ou seja, a marca do seu anel, Joabe se empolga, porque Davi e Joabe eram amigos. Joabe sai uma distância para que as pessoas não lessem o que estava escrito. Ao abrir o bilhete, Davi escreve assim: Joabe, o portador deste bilhete, não pode regressar para Israel. Joabe entendeu o recado. O portador do bilhete, Urias, deveria morrer. E Joabe pega Urias e coloca ele na frente de batalha, onde o fogo estava mais intenso. E no mesmo dia, Urias é assassinado. Joabe pega uma carta de próprio punho, pega um soldado e manda um recado para Davi, dizendo: o que o Senhor pediu está feito, Urias nunca mais retornará a Israel. Davi senta no seu trono e folga, dizendo: arquitetei um projeto, criei o projeto, armei o projeto e ele deu certo.
Vou trazer Batseba para morar dentro do palácio. As pessoas vão achar que eu sou um homem bondoso, porque o marido dela morreu no campo de batalha. Vou cuidar da família. O filho, para todas as questões, será filho de Urias, porque ninguém sabe que ele dormiu em casa, mas não dormiu com a esposa. O projeto era perfeito. Só que no dia seguinte, Davi recebe uma visita. Natã, o profeta. Ainda existem profetas. Quero acreditar que aqui dentro dessa linda igreja existem alguns. E se não existir, se prepare para receber uma unção profética sobre a sua vida nessa noite. Eu não queria estar na pele de Natã. Imagine você ter que profetizar para o rei mais querido que a história já teve. Para um homem segundo o coração de Deus. Para um rei bondoso, apaixonado e santo, casto. Se Natã revelasse Davi, Davi chamasse os soldados e dissesse: matem este mentiroso, os soldados acreditariam no rei, porque haviam falsos profetas também. Então Natã, antes de ir falar com o rei, pediu a Deus uma orientação, e Deus disse a Natã: vá e conte uma história, crie uma parábola, uma prosopopeia. E foi isso que Natã fez. Natã marcou uma reunião com o rei, era muito alegria do rei receber um profeta, e Natã propôs a seguinte história, disse: ó rei, é sabido que no seu reino há um homem muito rico, dono de muitas ovelhas, que recebeu um grande amigo. Ao receber o grande amigo, ao invés de matar uma de suas ovelhas para dar a ele de comer, esse grande homem foi ao seu vizinho, um pobre camponês, dono de apenas uma ovelha, e mandou matar a ovelha desse homem, e matar o homem também. A fúria tomou conta do coração de Davi. E Natã perguntou a Davi: o que tem que ser feito com este homem no seu reino? A minha Bíblia diz que Davi, enfurecido, bradou e gritou: que esse homem pague 4 vezes o seu crime. Quando ele disse isso, Natã soltou um suspiro e gritou: esse homem és tu, ó rei, que podendo ter qualquer virgem de Israel, escolheu a única mulher de um homem trabalhador. O temor tomou conta de Davi de uma forma tão grande que a minha Bíblia diz que Davi inclinou a cabeça e gritou assim: pequei. E quando ele disse pequei, Deus tomou a boca de Natã, e isso aqui é uma teologia que não dá para ser pregada. Deus tomou a boca de Natã e disse assim: porventura, algum dia te neguei alguma coisa? Eu, o Senhor, te neguei alguma coisa que você me pediu, Davi? Era a maneira de Deus dizer assim: se você gostou daquela mulher, por que não falou comigo? Por que você tomou com um ato falho e fez a sua própria vontade? A tristeza caiu sobre o palácio. Davi reconheceu o erro naquele momento. Todavia, a maldição havia saído da boca dele. Aprenda uma coisa nessa noite: nem tudo vem do céu. Nem tudo é punição divina. Existem coisas que nós pagamos porque a nossa boca profetizou. Vou repetir. Quando Deus mandou Natã falar com Davi, Deus estava dando a Davi uma chance de reconhecer o erro. Mas Davi não fez. Quando Davi ouviu aquela história, Davi disse: esse homem tem que pagar 4 vezes o crime dele. Quando Natã disse: esse homem é o Senhor, Davi tremeu as bases, porque a sentença já havia saído da boca dele. Não foi Deus que disse: você vai pagar 4 vezes. Davi passou o restante dos seus dias sofrendo. Quem conhece a história de Davi sabe que desses 20 filhos que ele teve, ele perdeu 4. Quantos filhos ele perdeu? Alguém lembra como foi o primeiro? O primeiro filho que ele perde é esse que ele tem com Batseba. A Bíblia diz que a criança nasce bela, porque Davi era bonito e Batseba também. Só que quando a criança nasce, a criança adoece. E a minha Bíblia diz que Davi fez um jejum de 7 dias para que a criança sobrevivesse. Só que cada vez que ele jejuava, mais a criança adoecia. No 7º dia aconteceu da criança morrer. Os súditos de Davi tiveram medo de falar com ele. Mas quando Davi ouviu a história, ao invés dele cair aos prantos e se jogar em uma cama de dor, ele entrou no seu quarto, tomou banho, trocou a sua roupa, se alimentou e entrou no santuário e adorou a Deus. E os súditos dele perguntaram: por que o senhor foi adorar a Deus se a criança morreu?
era a maneira de Davi dizer assim: a vida continua, mesmo depois de uma tragédia. Pegue o conselho de Deus para você hoje que perdeu alguma coisa na vida. A vida não para, a vida continua. Não deixe os demônios da opressão, da depressão, da síndrome do pânico, não deixe Exu Caveira e espíritos malignos que dominam a mente do homem, levam ele à beira do abismo, pronto para que a pessoa se suicide. Não deixe eles entrarem na sua vida. Toda a tragédia que acontece na nossa história não é para nos destruir, é para construir algo maior dentro de nós. Se eu estivesse pregando na rua, eu não poderia dizer o que vou dizer aqui, mas aqui eu posso. Crente não é normal. Tudo que acontece na vida do crente, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Tudo o que acontece na sua vida, ou é bondade divina, ou é a vontade divina. Nada acontece na sua vida por acaso. Não quer seja luta, quer seja coisas boas, em tudo Deus está provando a nossa fé. Quem acredita nisso, diga: eu creio, pastor. Vamos lá. Davi então começa a padecer. O primeiro filho morre. Deus mata a criança. Deus rejeitou a criança, porque era fruto de um adultério. Fruto do que, igreja? Davi começou a sentir angústia, porque ele começou a trazer sobre ele o sangue dos inocentes. Mais tarde ele vai contar isso para nós, essa pregação. Não bastasse ele ter um filho morto, de repente, há quem diga que o palácio de Davi começou a ter um mau cheiro. Um cheiro de incesto. Um filho que Davi muito amava, chamado Aminon, se apaixona pela única filha que Davi tem, Tamar. Preste atenção, Aminon é irmão de sangue de Tamar, mas se apaixona por ela. Aminon ameaça uma doença, se tranca no quarto, e ele pede que a irmã venha cuidar dele. E a irmã bondosamente entra no quarto para cuidar dele. Aminon tranca a porta do quarto e estupra a irmã. Ele violenta Tamar. Quando a notícia chega no trono de Davi, Davi se desespera. Pergunte por quê. No mundo antigo, uma mulher estuprada, ela é punida mais do que o homem. No mundo antigo, as mulheres usavam roupa que deixavam só os olhos à mostra. Roupa chamada burca, que tapava da cabeça aos pés. Nada da mulher ficava exposto a não ser os olhos. Exatamente para que o homem não cobiçasse a mulher. Quando uma mulher era estuprada e violentada, pensavam eles: se ela foi estuprada é porque ela deu ousadia. Então a mulher estuprada era arrancada de casa e lançada na zona do Baixo Meretrício. Ei, quem vai ser lançada na zona do Baixo Meretrício é a filha do rei. Detalhe, é a única filha mulher. É a única que sobe no colo do pai, que brinca, que faz carinho. É a única filha de paixão que Davi tem. E olha como é severo o peso da palavra. Ele tem uma filha morta moralmente. Ela é arrancada do palácio. Davi, que já estava mal pela morte do primeiro filho, adoece agora. Adoece com depressão. Davi nunca mais foi o mesmo. Ele poderia ter repreendido o filho Aminon, sim ou não? O pai, quando vê o filho errar, tem ou não tem que chamar a atenção dele? Sim ou não? A pergunta que eu faço é: por que Davi não chamou a atenção de Aminon? Pergunte para mim, por que, pastor? O que ele ia falar para o filho dele? Você estuprou uma mulher que não deveria, você dormiu com uma mulher que não era sua. O filho ia dizer: o senhor também fez isso. Davi não teve moral para repreender o filho, porque o diabo usou o filho como espelho. Por isso Davi caiu de cama. Aminon, como vê que o pai não faz nada com ele, anda pelo palácio como se fosse o dono de tudo. No meio do corredor ele encontra um outro filho de Davi chamado Absalão. Qual o nome do filho? Absalão gostava muito de Tamar e perguntou para Aminon: por que você violentou minha irmã? Briga de irmãos. Aminon olhou para Absalão e disse: nem o meu pai me chamou a atenção, quem é você para chamar a atenção minha? Os dois saíram numa briga e Absalão matou Aminon com as mãos. Davi está sentado no trono, depressivo, e alguém diz: Davi, morreu Aminon. E Davi, como todo rei, diz: quero vingança, quem matou meu filho? E alguém grita: um outro filho. E quando Davi vê que Absalão matou Aminon, Davi nada diz.
Davi não chama a atenção de Absalão. Pergunte por que não. O que ele ia dizer por filho? Você matou um inocente? O filho ia dizer: o senhor também matou Urias, que era inocente. A história diz que Davi, além de adoecer no trono, agora ele vai para a cama, ele entra numa depressão profunda e não sai mais do quarto. É por isso que Absalão, quando vê que o pai é um frouxo, porque o pai não chama a atenção dele, Absalão diz: meu pai não presta para governar mais Israel. Absalão dá um golpe de estado em Davi. Absalão junta os seus amigos, entra no cofre do rei, saqueia tudo que Davi plantou e guardou por 40 anos de reinado. Absalão pega pedras preciosas, joia, ouro, prata, tudo que Davi havia construído. Ele rouba o pai e com esse dinheiro ele constrói um exército de jagunços. E é esse exército de jagunços que vai enfrentar os remanescentes que ainda temiam Davi, que ainda amavam Davi. Só que um soldado de Davi era capaz de matar 30 soldados jagunços porque não tinham habilidade. E Davi ainda tinha aqueles seus 30 valentes que eram extremamente hábeis com espada e lança. Davi não está nem aí, porque Davi quer morrer, ele está numa cama. Quem compra a dor de Davi é um homem chamado Joabe. Qual é o nome dele? Joabe é o capitão do exército de Davi. Ele junta os soldados que ainda são fiéis, parte para cima do exército de Absalão e desbarata ele. Matam todos os exércitos de Absalão. Não sobrou um soldado de Absalão. Absalão está vivo e começa a correr por uma floresta em cima de um cavalo. Absalão tinha um cabelo muito grande. A Bíblia diz que ele passou debaixo de uma árvore e no trote do cavalo seus cabelos se emaranharam num galho de árvore. O cavalo foi embora e Absalão ficou preso pelo cabelo. Joabe chegou perto de Absalão. Ao invés de ele prender Absalão e levar Absalão como um preso de guerra, a fúria de Joabe foi tão grande que o menino ainda estava na árvore preso. Joabe sacou uma espada e fincou na barriga de Absalão e matou Absalão em nome do rei. Davi está fora de Jerusalém, deitado em uma cama doente. E alguém diz: Davi, pode regressar para Jerusalém. E ele pergunta: e o meu filho? E alguém diz: seu filho está morto. E Davi quer vingança. Quem matou meu filho? E alguém diz: Joabe. E quando diz Joabe, acabou a história. Davi não pode matar Joabe. Pergunte por quê? Porque Joabe matou Urias, cúmplice da morte de Urias. Olha que história maldita, gente. Vocês já tinham olhado a história desse jeito? Vocês já tinham percebido isso? Olha a trama que o diabo faz. Hoje a gente falava no almoço e eu contava ao pastor lá de Cuiabá. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O diabo dá com uma mão e toma com duas. Tudo o que aconteceu com Davi foi fruto das suas próprias palavras. E agora que Davi perdeu 4 filhos, ele tem uma filha morta, ele tem um filho morto pelo próprio Deus, que é o filho de Batseba, ele tem Aminon morto pela mão de Absalão, e tem Absalão morto pela mão de Joabe. Quantos filhos? E o que foi que Davi falou para Natã? Que o homem que tocou da ovelha daquele homem pague 4 vezes pelo seu crime. Quem acompanhou a história até aqui? Robson, mude a música para mim. Davi retorna para Jerusalém. Só que ele não tem mais vontade de ser rei. Ele está doente. Ele perdeu 4 filhos. A angústia de Davi é tão grande que ele começa a tentar fazer as pazes com Deus. As pazes com quem? Davi só tinha um amigo nessa terra. Se chamava Jeová. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Por que você acha que a Bíblia diz que Deus falou: Davi é um homem segundo o meu coração? Davi era amigo de Deus. E Davi sabia, ele descobriu os segredos da existência que somente crentes espirituais entendem. É por isso que um dia lá naquele quarto adoecido, ele pega nanquim, pega papiro e pega uma pena. E ele escreve um salmo com lágrimas. E ele diz assim: Deus, tira tudo que eu tenho. Tira o reino. Tira a fama, mas não retires de mim o seu Santo Espírito. Davi era apaixonado pela vida, mas ele amava a Deus e Deus sabia disso. Aleluia.
Davi passa o resto dos dias dele escrevendo salmos melancólicos. Você já leu o Salmo 139? É Davi desabafando. Ele está lá naquele quarto de dores, olhando para o céu e dizendo assim: se eu colocar a minha cama no alto de uma montanha, aí tu estás. Se eu colocar a minha cama no inferno, lá tu também estás. Para onde fugiria eu da sua presença? É ele dizendo: o Senhor me viu pecar. Ah, Jesus. E ele vai mais longe. No Salmo 139, versículo 16, ele diz assim: tu me sondas e me conheces, desde que eu era pequeno e informe. Todos os meus dias estavam escritos no seu livro antes dos dias existissem. É um Davi choroso, machucado. Davi está com depressão profunda. Eu enterrei um filho. Não existe dor maior. Não existe dor maior do que um pai enterrar um filho. Nenhum pai deveria ter que ajeitar o corpo do seu filho dentro de um caixão. Porque o desejo da gente é pular dentro do caixão. A gente ajeita a cabeça da criança para não ficar batendo nas laterais. A gente quer que o corpinho da criança fique tranquilo, fique em paz. A gente sabe que está morto, mas a gente pensa que a qualquer momento pode ressuscitar. Desespera quando a gente enterra. Eu não sei como Jó sobreviveu. Pegar na alça de 10 caixões de filhos, ir andando para o cemitério e ainda ter que orar: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu enterrei um e a minha vida nunca mais foi a mesma. Davi enterrou 3, literalmente, e a quarta, que foi a filha, moralmente, nunca mais foi o mesmo. Belo dia, deitado na cama, ele olha para o céu e diz: Senhor, eu vou morrer, e eu preciso passar o reino para alguém. Ei, preste atenção, porque é a parte mais linda da mensagem. O filho que tem que herdar o trono é o primogênito. Qual é o nome do filho? Primogênito. Qual filho? E Davi faz passar perto dele, no leite de dor, todos os filhos, inclusive o primogênito. Só que ao invés de Davi ungir o primogênito, Davi olha todos os filhos que sobraram, os 16 filhos que sobraram, passou 15 perto dele, ele olhou e abençoou todos. Mas quando todos saíram, entrou o último. Um menino loiro, cabelo encaracolado, bonito. Entrou com a mãe era uma beldade. A mãe é Batseba. Pastor, mas Deus não matou um filho? Matou o primeiro. Depois Davi teve um segundo com ela. Esse segundo menino era lindo. E quando Batseba entrou no quarto do rei para se despedir do rei junto com o seu filho, Davi olhou para aquela criança e teve uma crise de choro. Davi olhou para a mulher e teve outra crise de choro. Pergunte por quê. Davi sabia que eles tinham uma família perfeita antes dele, que ele destruiu aquela família. Ele matou Urias, ele deflorou Batseba, ele estragou uma história. E agora Davi está morrendo e Batseba está viva. E Davi sabe que quando ele morrer vai acontecer uma tragédia no palácio. Pergunte qual. Todo mundo sabia que depois que Davi teve o caso com Batseba, ele nunca mais foi o mesmo. Todo mundo sabia das vergonhas de Davi, porque Davi escreveu salmos. Ele contou para todo mundo o pecado dele. Ele não aguentou. Todo mundo sabia que todo mundo, quando via Batseba andar com aquele menino loirinho, Salomão, a raiva de todos era imensa, porque aquela mulher era culpada da desgraça do rei. Davi sabia que quando ele fechasse os olhos, iam matar Batseba e o menino. Iam extirpar da história. A história que eu estou contando aqui hoje não estaria na Bíblia mais. Iriam apagar da história esse pecado de Davi. Iam arrancar da história, porque é uma página muito negra da história do rei. E Davi, quando percebe que quando ele fechar os olhos vão matar a mulher Batseba e o menino, Davi faz uma coisa que só quem é espiritual entende. A Bíblia diz que Davi chama o menino perto da cama. Os pastores que conhecem a Bíblia vão se lembrar. A Bíblia diz que Davi pegou a mão do menino. O menino tem 8 anos de idade. E colocou a mão do menino debaixo da coxa dele. E Davi travou a mão do menino entre o colchão e a sua coxa. Isso era um ato profético.
Davi olhou para o menino de 8 anos e disse assim para ele: promete para mim que você vai servir a Deus até o fim dos seus dias. Promete para mim que você vai amar a Deus como eu amei. Promete, filho. E o menino de 8 anos disse assim: prometo, pai. E aí Davi parou de olhar para a mulher e para o filho e olhou para o céu. Deus, deixa eu ver se o Senhor ainda me ama. Pelos salmos que eu escrevi, pela arca que eu trouxe de volta, pelas vitórias no tempo de glória. Se tu me amas, me escuta. Esse menino não pode ser rei, porque ele não é o primogênito, é o último. Mas se ele não for rei, vão matar ele. E eu não quero mais sangue inocente sobre a minha vida. Deus, unge o meu filho rei. Meu corpo está todo arrepiado. Unge o fruto do meu pecado como rei. Unge aquele que trouxe vergonha para a minha história como rei. Olha o que Davi está pedindo, é algo impossível. Deus não quer coisa ruim na história. Deus não quer que ninguém se lembre da história. Mas Deus era tão apaixonado por Davi que a Bíblia diz que Deus abriu o céu e olhou para o menino. Está pronto para ouvir? O irmão do menino Deus matou. Deus fez o quê? O irmão dele, Deus... Vou fazer uma pergunta antes de dar a sentença final. Pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Sim ou não? O fruto de Batseba, ou o ventre dela, sempre foi e será um ventre adúltero. Sim ou não? O primeiro filho nasceu do adultério, sim ou não? E o segundo? Nasceu de adultério também. O primeiro Deus matou. Aí Davi diz: Senhor, não posso ter mais sangue inocente sobre mim. A Bíblia diz que Deus abriu o céu, olhou para o menino Salomão. E a Bíblia diz que Deus amou o menino. Não entendeu? Vou falar de novo. O irmãozinho dele, Deus ficou furioso e matou. Aí o irmão dele, Deus olhou e amou. Receba esta palavra. O Deus da segunda chance está caminhando no nosso meio. O Deus da misericórdia está aqui entre nós esta noite. Um Deus capaz de mandar esse profeta falar para você: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Salomão recebe a unção de rei. Deu um nó na cabeça da família toda. Mas gente, ele é o lixo, mas Deus transformou em luxo. Ele era o último, Deus transformou em primeiro. E quem é que vai se meter com as decisões de Deus? Passou o tempo, Davi falece. Salomão tem entre 8 e 18, não se sabe a idade precisa com a qual ele assumiu o trono de Israel. Se sabe que ele assumiu o trono de Israel solteiro. E agora vem uma parte que eu vou defender Salomão, que todo mundo espanca ele. Todo mundo diz assim: Salomão era um maníaco sexual. Teve 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres. Salomão teve 700 mulheres porque Deus deu a ele uma sabedoria incrível. A sabedoria de, naquela época, ele manter casamentos políticos. No Oriente Médio, até os dias de hoje, funciona assim: quando uma moça é desposada por um rapaz, o pai da moça tem que pagar um dote. Por exemplo, eu tenho um filho, você tem uma filha. Meu filho quer namorar a sua filha. Então, eu vou tirar da sua casa uma carga. Na mente do Oriente Médio é assim: a mulher é um peso, o homem é o que trabalha. Então, quando você vai tirar o meu filho da minha casa, você tem que pagar um dote para mim. Salomão, entendendo isso, que fez? Casou 700 vezes com meninas de aldeias e províncias próximas. Cada vez que ele casava, o pai de uma delas vinha e trazia dotes em ouro. E é assim que ele começa a fortuna dele. Mais tarde ele vai encontrar a ilha, de Ofir. E lá na ilha de Ofir ele encontra veios de ouro e se torna o rei mais rico do mundo. Mas tudo começa com os casamentos. Mas olhe para cá. Antes de casar, quando ele assume o trono de Israel, quando ele senta naquela cadeira e recebe a coroa sobre a sua cabeça, acontece uma miséria em Israel.
A história diz que Salomão herda o trono do pai no ano em que Israel mais sofreu com o tempo. Houve um inverno profundo que durou quase um ano. Não houve como plantar nem como colher. Mais tarde, o profeta vai se apegar nessa história e vai recitar um versículo assim: passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Israel era um povo da terra, era um povo nômade, eles viviam daquilo que plantavam e colhiam. Israel sobrevivia de 2 plantios. Aqui no Brasil a gente chama de safra e safrinha. Lá é cega e verão. Na cega plantavam cereais e no verão plantavam frutos. Quando a cega não vingava, eles tinham esperança nos frutos. Quando os frutos não vingavam, eles tinham esperança nos grãos. Então eles esperavam durante o ano, por 2 vezes colheita, salvar o povo. Mas no ano em que Salomão assumiu o trono de Israel, houve a pior geada da história. Israel passou fome. Quando Salomão assume o trono, ele chama os seus súditos, e os súditos do rei começam a dar conselhos, os conselheiros. E o conselheiro-chefe dele diz assim: Salomão, temos um problema. Qual? O inverno. E o que tem o inverno? A previsão é que esse ano nós não vamos plantar nem vamos colher. E qual é o problema? O problema é que nós temos 5 milhões de pessoas que vão passar fome. E Salomão, inexperiente, pergunta a um outro conselheiro: como é que faria o rei numa situação como essa? E o conselheiro diz: em tempos de crise, o rei abre o cofre, pega do que tem e negocia com nações vizinhas e compra comida e mata a fome do povo. Salomão dá um sorriso e diz assim: então vamos abrir o cofre do rei. Respire fundo aí. Quando abrem o cofre do rei, um problema. Pergunte qual? Eu já contei ele aqui. Absalão roubou o cofre do pai. Não tinha nada. Ao abrir o cofre, Israel estava quebrado, não tinha ouro, nem prata, nem pedras preciosas. Então o súdito do rei diz a ele: rei, não temos nada mais, não temos ouro nem prata, porque o seu irmão Absalão roubou o seu pai. E Salomão então chama todos os conselheiros e diz assim: mas não sobrou nada da riqueza do meu pai. Depois de fazerem um censo, alguém chega em Salomão e diz: sobrou apenas 1000 bois. 1000 o quê? Não eram vacas. Se fosse vacas, a vaca pelo menos dá leite. Do leite faz o queijo, o requeijão. Uma vaca pode ficar prenha e nascer bezerros. Sobraram só bois. Eram bois de arado. Os músculos eram duros. Eram bois que aravam o deserto de Israel. Foi a única coisa que sobrou do reinado de Davi. Ai, meu Deus. E olha o que acontece com Salomão. Salomão chama todos os seus súditos e diz assim: chame o povo para subir o alto da montanha e mande arrastar esses 1000 bois para o alto da montanha. Israel se movimenta. O povo vê os bois subirem a montanha. O povo começa a dividir, dizendo assim: bom, esse rei é melhor que o pai dele. Vai começar o reinado dele dando um churrasco para nós. Quando chega no alto da montanha, um susto. Pergunte por quê? Não tem churrasqueira, tem 1000 altares. O povo entra em transe porque tem 1000 sacerdotes usando roupas brancas, orando. Cada um tem um cutelo na mão, uma faca, e eles começam a sangrar os bois. O alto da montanha fica vermelho. Milhares e milhares de litros de sangue começam a escorrer pelos pés. Israel fica atemorizado porque eles nunca viram tamanha matança. Um boi é colocado em cada um daqueles altares. 1000 altares. Imagine 1000 bois sendo sacrificados ao mesmo tempo. Colunas de fumaça começam a subir. Colunas de adoração começam a atingir o céu. O céu de Israel fica negro. O cheiro da carne queimada entorpece a narina dos judeus. E Salomão está sentado num canto. Pergunte para mim, fazendo o que, pastor? Olhando para o céu. Pergunte para quê, pastor? Ele está procurando o Deus do pai dele. Ele está procurando Deus, pai dele, porque ele era uma criança, ele ouvia as histórias do pai. E tem coisas contadas na Bíblia sobre Davi, que a interpretação não é real. Quem já leu um versículo da Bíblia que diz assim: Deus sentou nas asas de um querubim e voou. Voou sobre as asas do vento. Salmo 18. É um dos versículos mais lindos da Bíblia. Salmo de Davi. E quem lê o Salmo diz assim: Deus sentou nas asas de um querubim e voou. E Davi diz: e Deus tirou a minha alma do inferno. Mas quando você pega o Salmo, ele tem uma aplicação lá no livro de Samuel. A história é contada. Davi está no lombo de um cavalo, e os filhos do gigante, os filhos de Anak, partiram para uma guerra,
E um deles, se não me fala a memória, Talmai, derrubou Davi do cavalo e foi fincar uma lança de 45 quilos no peito de Davi. Aí um dos valentes de Davi tomou a lança e matou o gigante. E os soldados de Davi fizeram um cântico e disseram assim: tu nunca mais sairás a peleja conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi chegou no quarto dele e lembrou da história. Eu estava no cavalo, o filho do gigante me derrubou. Aí um soldado meu tirou o gigante de cima de mim. Ao invés de Davi escrever assim, olha o que Davi escreve: Deus sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento e arrancou a minha alma do inferno. Davi criou um poema. Só que uma criança, quando escuta um poema, ela lê literalmente, ela acredita naquela história. O reino está padecendo, o reino vai acabar. Salomão pega tudo que ele tem e oferece para Deus, e ele fica procurando Deus sentado nas asas de um querubim. E Deus não veio, e Deus não desceu. Terminou aquele sacrifício às 6 horas da tarde, antes de escurecer. As pessoas estão descendo a montanha. Tem 2 grupos. O primeiro grupo está dizendo assim: esse menino é santo. E o outro grupo está dizendo: esse menino é louco. Os soldados ou os súditos do rei estão querendo mudar, dizendo: nós vamos passar fome. Daqui 3, 4 semanas vamos passar fome. Se esse menino tivesse guardado esses 1000 bois de carne dura, dava para matar a nossa fome por pelo menos umas 3 semanas. Agora nós vamos ter fome, porque não vai ter nada. O que tinha ele deu em sacrifício. É louco. Salomão entra no quarto dele, uma criança com raiva, birrenta, não conversou com ninguém. Ele chegou no palácio e se trancou no quarto. Não se sabe o horário. A Bíblia diz que foi antes da meia-noite. Estava ele sentado na cama. Não sei se pelo teto, se pelo chão, se pela porta, se pelas janelas. Eu sei que Deus entrou dentro do quarto dele. Ai, Jesus, estou com o corpo arrepiado. Deus entrou no quarto dele antes do menino ter um infarto no miocárdio. Deus disse assim para ele: pede o que você quiser. Pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Olha o que Salomão disse: eu quero sabedoria. Deus olhou para ele, deve ter dado uma gargalhada, porque é uma criança que está pedindo, não é um velho, não é um homem experiente como eu, que pediria fazenda, outras coisas. É uma criança. E ele está dizendo: eu preciso de inteligência. Deus olhou para ele e disse: podendo me pedir riqueza, podendo me pedir longevidade de dias, podendo me pedir a cabeça dos seus inimigos, você não pediu. Você pediu sabedoria? Pois eu te dou sabedoria, mas eu também te dou riquezas. Eu também coloco os inimigos na sua mão, e eu te dou longevidade de dias. O meu corpo está arrepiado, porque o Deus de Salomão escolheu esta igreja para dar esta revelação.